Jesus. A traição, prisão, crucificação, morte e ressurreição. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, canal Orações e Bênçãos com mais um vídeo para abençoar sua vida. Deixe seu like logo no começo para não esquecer, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Um breve resumo. A traição, prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus são eventos centrais na fé cristã, marcando o clímax da vida de Jesus e o fundamento de diversos dogmas cristãos. A traição. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, conspira com os líderes religiosos judaicos para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. A prisão. Jesus e seus discípulos estavam no jardim do Getsemane, quando os guardas do templo, guiados por Judas, chegam para prendê-lo. Jesus é preso e levado perante o Sinédrio, o conselho religioso judaico, para ser julgado. A crucificação. Contexto: Jesus, considerado pelos cristãos como Filho de Deus, foi preso e condenado à morte por crucificação pelas autoridades romanas, após ser acusado de blasfêmia e sedição. O processo após um julgamento perante o Sinédrio, o conselho judaico, e Pôncio Pilatos, o governador romano. Jesus foi açoitado, coroado com espinhos e levado ao Calvário, onde foi crucificado. A morte. Jesus agonizou na cruz por horas, cercado por seus seguidores e zombado por seus algozes. Ele morreu, e seu corpo foi retirado da cruz e sepultado em um túmulo na rocha. A ressurreição. O evento: 3 dias após sua morte, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a seus discípulos e outras pessoas em diversas ocasiões. As aparições de Jesus após a ressurreição são descritas nos Evangelhos e em outras partes do Novo Testamento. Ele se apresentou aos seus discípulos, conversou com eles, comeu com eles e os encorajou a continuar sua missão. A ascensão. Após 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, prometendo aos seus seguidores que estaria sempre com eles. Consequências da crucificação e ressurreição. A Igreja cristã, a crença na crucificação e ressurreição de Jesus, motivou a formação da Igreja cristã, que se espalhou rapidamente pelo mundo. Apesar da perseguição, o cristianismo. Esses eventos moldaram a teologia e a prática do cristianismo, tornando-se o centro da fé e da esperança cristã. A salvação, a morte e ressurreição de Jesus são vistas como o meio pelo qual Deus oferece salvação e reconciliação à humanidade. Em suma, a crucificação e a ressurreição de Jesus são eventos cruciais na história do cristianismo, com implicações profundas para a fé, a teologia e a vida dos cristãos em todo o mundo. Relatos bíblicos. Mateus capítulo 27. Traição e prisão. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então, se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe: Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte?
Barrabás ou Jesus chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. E dizendo: tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas, defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes
e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes: Pilatos, tendes a guarda, e de guardai-o como entenderdes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda selando a pedra. Capítulo 28. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse: As mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro ao soldado, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até ao dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Dê um like e dar um glória.